Vamos mergulhar nos mais recentes estudos e descobertas que unem a ciência à arte de ser feliz. Prepare-se para dicas, entrevista com especialistas e muito mais. Felicidade com ciência. A apresentação: Eliana Stromberg, Camila Sabino e Carol Ribeiro. Agora na Valinhos FM. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar com você aqui todas as segundas, às 14h, no programa Felicidade e Consciência. Nosso objetivo aqui é trazer conhecimento para que você possa ser cada dia mais feliz a partir de hoje. Eu, Eliana Stromberg, estou aqui junto com a Carol Ribeiro, com a Camila Sabino, para conversar com você e trazer informações muito bacanas que eu tenho certeza que podem te ajudar. Deixa eu só falar uma coisa. Quando a Eli apresenta a gente aqui, quem não está no YouTube acompanhando a gente, eu e a Carol, a gente faz um oi na câmera, né, Carol? É verdade. Então, assim, por favor, gente, vai lá pro YouTube, participa do nosso chat, vocês podem participar com perguntas, fazer sugestões, a gente adora a participação de vocês. A interação é muito boa, né? Essa troca sempre é boa, né? Muito. É sempre muito gostosa. Muito bem-vinda. E hoje, gente, a gente sempre escolhe temas, né, para conectar com você, para te ajudar, trazer ideias, né? Quem sabe trazer uma boa dica aí para sua vida. Hoje a gente resolveu falar sobre estresse. Estresse e resiliência. Tá aí um tema que eu acho que todo dia, né, alguém está falando sobre isso, né? É um bom combinado, né? É um bom combinado, exatamente. Diz aí, Cá, você está com estresse? Você está estressada? Quando não sei porquê, gente. Aquele asterisco contém ironia, sacanagem, né? Não, mas assim, para uma segunda-feira, acho que estamos tudo bem. Estamos bem, né? Acho que estresse faz parte da vida, né? E por muito tempo, eu acho que a gente teve essa sensação de que o estresse sempre foi um vilão, né? Uhum. Eu acho que a gente alimenta isso enquanto sociedade, achando que o estresse ele é sempre nocivo, ele é sempre deletério. Eu não posso me estressar. Vocês já imaginaram o que seria da nossa vida sem o estresse, gente? O que vocês acham que ia acontecer, hein? Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, né, gente? Porque é importante entender para que serve o estresse, né? O que é o estresse, na verdade, né? O estresse, ele é uma reação que o nosso corpo tem diante de algum fato que nos traz desequilíbrio. Um desafio. Um desafio, algo que incomoda, né? Que está ali nos perturbando. Mas é interessante a gente pensar que se a gente não tivesse o estresse, né? A gente nem se movimentaria muito bem, no sentido de que a gente não sairia para ação, né? Eu escutei uma professora falando que o estresse é tudo que nos tira do conforto e nos leva para ação de alguma forma. Uhum. Então, eu ia complementar com isso e você falou realmente, sem estresse seria o quê, né? Monótono, assim, né? A gente não teria muita ação, né? Eu penso que o produto do estresse é o aprendizado, né? O estresse ele faz com que a gente avance alguns degraus acima na nossa capacidade de conhecer e compreender e aprender algumas etapas. Eu acho que o estresse ele entra para nos cutucar e a gente se aperfeiçoar. É com ele que a gente sobe um degrau, né, na escala do aprendizado, né? Eu sempre costumo dizer isso lá nas nossas palestras, né? Que a zona de conforto é um jardim muito bonito, nasce muitas flores lá, né? Mas não nasce nada novo lá. Não tem nada novo nesse jardim da zona do conforto. Então, o estresse, muitas vezes, ele é provocativo nesse sentido, para algo novo, algo que nos demanda algum preparo a mais para a gente subir um pouco na escala do aperfeiçoamento. Penso que é por aí. Estou lembrando da gente indo semana passada lá para o evento que nós fizemos
pro tanto de líderes, né, que a gente ia falar, e conversando no carro, né, Eli, eu e você, e a Eli que fez, né, a palestra e estava falando com eles, e aí eu falei para você, né, Eli, aí como você tá? Você, o gelinho na barriga, lógico. Eu falei, mas isso é o gostoso da vida, né? É assim que a gente vai aprender mais. E você trouxe, Cá, que o estresse leva a gente, né, para um ponto a mais, né, de nós mesmos. E fisiologicamente ele nos prepara para isso, porque quando a gente está num estresse desse, né, num estresse bom desse de crescimento, a gente fica mais focado, a gente fica ali, né, com energia, com vontade, com, poxa, preciso resolver, preciso fazer, como vai ser, quero me preparar para isso. Então, eu lembrei muito da nossa conversa, né? Na quinta-feira. E só para vocês entenderem, né? Você que está aí nos escutando, a gente teve um evento na semana passada, vários líderes e tal, e eu fui fazer uma palestra sobre como a felicidade pode apoiar os líderes, né? Porque existe uma ciência por trás disso, e existe muita coisa, né, gente, que a gente não sabe. Né? Então, é por isso que nós aqui estudamos, né? Para trazer esses conhecimentos para as pessoas, para você que está aí, para os líderes nas empresas. Isso ajuda a transformar. E é verdade, quando eu falei para a Carol que eu estava com um friozinho na barriga, porque você fica um pouco tenso, né, quando você tem um desafio e tal, mas perceba, foi esse friozinho na barriga, foi essa sensação de desafio que me fez me preparar mais, estudar mais, e encarar aquilo como uma grande oportunidade. E a gente se capacita com isso, né? Porque, por mais que todas as vezes a gente sinta isso, e é algo extremamente positivo, do ponto de vista da neurociência, a verdade é que você sempre vai estar um pouquinho mais preparada para a próxima, né? Sempre vai servir como um repertório a mais na sua jornada de aprendizado e de experiência, né? É muito legal pensar nisso, né, gente? Olha só, pensa um pouquinho, vou compartilhar com a minha jornada, né? Faz uma palestra para 10 pessoas, né? Já dá aquele friozinho na barriga, né? Depois você faz para 20, depois você faz para 30, depois você faz para 50, depois você faz para 100, agora já batemos 130. E quando for 500? Então, é isso, né? Na verdade, isso vai nos estimulando, né? E vai fazendo com que a gente se desenvolva. Então, faz parte, né, da vida isso. E eu acho muito legal se a gente puder dar exemplos de estresse bom para as pessoas. Sabe? A gente acabou de falar de um exemplo de estresse bom, que é, por exemplo, no trabalho, né? Algum desafio, então você é desafiado, de repente, a falar alguma coisa para pessoas, né? Entregar um trabalho, explicar isso para alguns chefes. Então, esse é um tipo de estresse que vai fazer, você vai sentir aquele friozinho na barriga, vai se sentir desafiado. Mas ele vai fazer você se mexer. Ele vai fazer com que você queira entregar, entregar algo bom. E como a Carol falou, ele vai fazer você focar. Então, você está focado para entregar aquele trabalho que você se propôs e foi desafiado. Né? E a gente fica pensando, né? Se nós estamos construindo aqui a nossa narrativa e dizendo que o estresse é algo positivo, por que será que as pessoas estão adoecendo? E quando você vê que as pessoas, às vezes, estão extremamente sobrecarregadas, e aí você vai perguntar, o que está acontecendo? Eu estou muito estressado. Parece que tem coisa que não está casando, né? A gente está falando alguma coisa aqui que não está conversando com a sociedade. Vamos com pensar com as experiências, experiências. Né? Então, a gente vai chegar lá, né? O que será? Será que é o estresse mesmo, que é o vilão da vez? Ou será que tem um outro fator aí que demarca a experiência do estresse como algo negativo? Porque a gente está falando do positivo. O estresse, por enquanto, a gente abordou a parte só positiva, né, Eli? Verdade. Por que nós temos que falar sobre isso, né? Primeiro porque é verdade, né? A ciência prova isso, né? E ela mostra que a gente, sabe, quando a gente está estressado, a gente recebe hormônios, né, no nosso organismo, e a gente precisa deles para viver. Então, isso faz parte do nosso corpo, da nossa vida, da nossa fisiologia. Né? Então, é muito natural que você tenha uma reação desta forma.
Senão a gente ficaria apático. Senão não reagiríamos, né? A gente sempre estaria, né, muito parado, vamos dizer assim, sem estar em movimento. Então, essa realmente é a parte boa, né? Um outro tipo de estresse, por exemplo, positivo, é se você vai num evento e você está muito animado, tá? Se for seu casamento, por exemplo... Eu pensei exatamente no casamento. Você ficou estressada no seu casamento, Carol? Eu não fiquei muito, não. Até esqueci de encomendar o buquê. Um dia antes, a cerimonialista me ligou e falou, você não está esquecendo nada, não? Esqueci o buquê. Mas, realmente, o casamento normalmente é um evento, né, que é maravilhoso, que todos esperam, mas que causa um estresse. Com certeza. Né? Normalmente, não saber gerenciar isso pode até estragar o dia tão esperado da vida, né, que a gente tem. Então, verdade. A gestão do estresse é realmente de muita sabedoria. Uhum. Olha que tema importante, né, gente? A gente está falando de aspectos positivos para você poder entender, né? Depois você vai conectar com outras questões. E estamos falando de gerenciamento de estresse, né? Então, eu poderia dar um exemplo no isso. trânsito, gente. No trânsito, é o meu lugar que eu sou mais desafiada a gerenciar o estresse. Como eu sou estressada no trânsito, gente. Eu preciso Em São Paulo ou em Valinhos? 90% da população, né? Eu preciso muito me controlar e me regular no trânsito, porque eu realmente, assim, uma das coisas que mais me estressa é a gente andando devagar na faixa da esquerda. Eu falo, gente, a faixa da esquerda é para ultrapassagem, não é para andar lá. Ao mesmo tempo, você tem que lidar com isso, certo? Porque as pessoas são diferentes, e você não vai passar em cima da pessoa, certo? Então, cada um funciona de um jeito. Então, perceba, né? Certo, isso te estressa. Me estressa. Né? Incomoda. Perturba o seu sistema. Perturba o meu sistema. Ao mesmo tempo, você está ali com vários carros ao seu redor. Você vai ter que gerenciar tudo isso daí, né? Então, você não pode ter um chilique no meio do trânsito. Exato. Se eu tiver qualquer desregulação ali, eu posso colocar a minha vida em risco, a vida de quem está comigo em risco. Então, é importante que eu me regule nesse lugar. Então, assim, se eu partir desse princípio que a gente está falando, que o estresse ele nos aperfeiçoa em algum aspecto, sim, nesse aspecto do trânsito, eu posso considerar que ele me traz uma certa maturidade. Hoje, eu não sou estressadinha como eu era quando eu era tirada da habilitação, que eu achava que eu era a melhor no trânsito, que ninguém dirigia melhor que eu. Então, hoje eu ganhei uma certa maturidade e me desenvolvi nesse sentido, né? A Carol está fazendo uma cara de será? Que cara é essa, gente? Eu tô pensando. Você falou de maturidade, né? Interessante essa palavra quando a gente fala de regulação e gerenciamento de estresse, né? Porque a maturidade, para mim, pessoalmente, define muito o que é gerenciamento de estresse. Sim. Né? A pessoa que é muito imatura ainda, né? Para mim é proporcional, entendeu? As emoções ainda levam muito essa pessoa, né? Isso, o quanto Ela você não consegue gerencia o estresse é proporcional à maturidade que você tem na minha cabeça. Certamente. Assim. Você falou e me deu um clique de sentido. Acho que a gente estava conversando muito sobre isso ontem em casa e nós falávamos muito sobre escolhas, né? E a gente só consegue escolher não surtar no trânsito quando a gente tem a maturidade de entender o que a gente está sentindo naquele momento, né? E as consequências que isso pode trazer. E de respirar, né? Respirar. A questão a gente já falou sobre isso aqui, mas acho válido voltar, né? Porque não é todo mundo que assiste todos os programas, mas a questão dos... Eu ontem falei uma coisa que eu falei, nossa, isso é realmente verdade. O que eu acabei de falar para mim, né, na minha concepção. É interessante como a ciência hoje explica muito da sabedoria. Então, várias coisas que os nossos avós falavam, faça isso, é dessa forma, e a gente não entendia muito, porque isso é superstição, isso é não sei o quê. Hoje a ciência explica. Né? E uma das coisas que a ciência explica é a questão dos 10 segundos. Conte 90, até 10. Conte até 10. Né? A minha avó sempre falava, calma, conta até 10.
Sim. E hoje a gente sabe, a ciência já explicou essa questão, que a gente realmente tem, né? Você falou sobre isso lá no evento, a gente tem um pane do nosso sistema racional quando a gente tem muita emoção. Então, Exato. contar até 10 é realmente fisiológico para você retomar a sua consciência. Você sabe que a ciência, se a gente for falar de números exatos, a ciência ela diz que são 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio para você retomar o seu racional, para você não ter nenhuma atitude no rompante da raiva, do estresse, né? Então, eles falam que quando você está numa situação estressante, de fato, como a Carol trouxe, você tem como se fosse um curto-circuito. Existem os fios que rompem a ligação com a área do cérebro que raciocina, né, com o racional. E aí você faz aquilo que é instintivo, você segue um instinto primitivo de ações que vão proteger a sua sobrevivência, né? É como se aquilo fosse uma ameaça à sua vida. E então, só que a gente, né, nos dias de hoje, a gente não tem exatamente o que o cérebro determina como ameaça, não tem nada que vai nos matar de estresse, assim, quer dizer, não como a gente imagina, né, em situação estressante, mas que ameaça a nossa vida de alguma forma. Então, o que a gente tem que fazer? Contar até 90. São 90 segundos. Não, mas daí está ficando muito desafiador, cara. Mas, assim, para você restabelecer as conexões. Sim. E isso é regulação. Sim. Né? Porque contar até 10, às vezes, não passa, não. Se contou até 10, você ainda está cuspindo marimbondo, está com as fumacinhas saindo pelo ouvido. Eu acho que a grande questão é fazer algumas respirações, né? Algumas respirações profundas para que você possa voltar ao seu eixo. Isso, né? E essas respirações profundas, que você acalma a respiração, você está nada mais, nada menos que mandando essa informação para o seu cérebro que você não está em ameaça. Olha, eu estou respirando devagar, eu não preciso correr, não estou em fuga, nada vai me pegar, nenhum leão está atrás de mim e vai me abocanhar. Então, eu posso restabelecer as minhas funções fisiológicas, que está tudo bem. Então, é um gerenciamento mesmo. E tem gente que bebe água, né? Já ouvi muito sobre isso também. Vai beber uma água. Então, é legal. A Eli fala sobre respiração. Eu conto até 10 e me distraio com alguma outra coisa para tentar acá até 90. E você? O que é que você faz hoje, ouvinte que está aí com a gente, quando você tem um surto, assim, porque a gente tem normalmente. Um dia de né? fúria. Um momento de fúria ali, momento né? de fúria. Qual é a sua estratégia, né? Porque não necessariamente é o que a gente está falando aqui, É o que funciona, né? Pode cada um desenvolver a sua, né? Com certeza. A sua estratégia. Então, acho que é mais esse convite, né? De pensar um pouquinho o que fazer quando... Isso é legal, né? Porque a gente fala algumas coisas para você, a gente dá algumas sugestões e você vai descobrindo aquilo que funciona melhor para você, né? Talvez se você colocar uma música que você goste, você entra nessa sintonia, já dá aquela baixada, né? Seja na raiva, seja na ansiedade, conversar com alguém que você confia, de repente dar aquela extravasada, um desabafo um pouco com alguém que você tem segurança, né? Essas coisas funcionam, né? E funcionam muito bem. Então, lembre-se, né? Quando você tiver, né, num pico aí de estresse, alguma sensação ruim, ela passa, gente, porque muito do que a gente sente, aliás, tudo que a gente sente é fisiológico, né? Porque é uma descarga que acontece no nosso corpo, né? Mas ela passa. Por isso que a Carol estava falando dessa questão da sabedoria popular, né? Contar até 10, respira, não pira, né? Toda aquela história. É verdadeiro isso, para que o nosso corpo ele possa voltar, né, como ele estava funcionando antes. Né? Se então, restabelecer, né? Use isso ao seu favor, né, para que ele possa realmente voltar, o seu raciocínio, né, a sua lógica voltar, e você não ficar naquele estado em que, às vezes, a gente fica até confuso. Né? Como é que você vai tomar uma decisão nesse estado? Fazer uma boa escolha? Não consegue. Existe uma chance de erro muito grande. Né? E eu vi hoje nas redes sociais uma figura, eu não entendi a princípio, aí depois eu olhei e falei, nossa, que situação. Estava escrito algo nesse sentido, que quando a gente age com raiva, na base da raiva,
a gente tem grandes chances de tomar decisões erradas e de agir de modo errado que a gente vai se arrepender depois. E a figura era um lobo saltando para pegar um coelho, né? Só que aí embaixo era uma ribanceira, acabava, era uma montanha e ele saltou para pegar o coelho, só que ele não tinha nada embaixo, ele ia morrer junto. Eu falei, meu Deus, é justamente isso, né? Quando a gente age sem raciocinar, a gente provavelmente pode cometer erros que, para voltar depois, pode ser bem difícil. Se coloca em situações, a gente tem pessoas que, no momento de raiva, falam muito para as outras e depois não conseguem nunca mais retomar aquele relacionamento, às vezes familiar, às vezes de um amigo que você muito querido, e aí por um momento de raiva. Chefe, às vezes, num momento intempestivo, você pode perder o emprego porque você ficou com raiva e falou coisas que, de repente, você não falaria se você tivesse esperado um pouquinho, né? Baixar aquela adrenalina, baixar aquele momento de tempestade mesmo, né? De você respirar e falar, não, peraí, deixa eu me localizar, onde que eu estou, né? Pega a minha bússola de volta e vamos ver onde é que eu estou. A gestão emocional é realmente... De novo, né? A gente já falou sobre isso, mas todas as vezes que a gente reflete, me volta isso à cabeça. Deveria ser matéria desde o infantil. Deveria. Em todas as escolas. Para nós não fomos educados. A gente foi educado em matemática, física, biologia, português, mas não para fazer isso. E existe até, assim, na infância, na nossa cultura, um trabalho até diferente desse. Ao contrário. É como se... que a gente costuma dizer, a gente não deve controlar a emoção, porque se a gente fala em controlar, a gente já pressupõe que a gente está aprisionando algo que quer sair, a gente não deixa. Então, por isso que a gente fala em regular a emoção, né? Regular é algo que você ajusta ao contexto, ao cenário que você está. Então, você não controla, você regula. E, na grande maioria das vezes, a gente vê até a formação das crianças, tanto familiar quanto escolar, o controle, né? Do tipo, engole o choro. Quantas crianças, nós, né, já ouvimos isso, engole o choro, engole o choro. Isso é nada mais nada menos do que você fazer com que o filho desaprenda qualquer tipo de possibilidade de capacitação de gerenciar suas próprias emoções, né? Mas como é difícil para a gente também, né? Difícil, eu várias vezes me pego já falando para as duas, aí eu falo, poxa, não posso falar assim, não posso falar isso, porque é um sistema todo, né? É uma sociedade, o ambiente, ele é bastante pesado quando a gente vai tentar mudar hábitos, né? Exatamente, né? Essa questão da regulação das emoções, gente, é realmente é uma jornada. É uma jornada. E ela está combinada com o autoconhecimento. Esse é um tema que a gente sempre vai falar também, recorrente. Porque não tem como, né, a gente separar as coisas, né? Isso é muito, muito importante, a gente fazer a autoinvestigação da gente mesmo, né? Por que é que eu estou sentindo isso? Da onde veio essa sensação? Por que é que eu estou com medo? Por que é que eu estou ansioso? São perguntas poderosas para você poder se entender, né? A gente vai para uma pausa agora, rapidinho, não sai daí, e a gente vai falar agora dessa parte que não é tão boa do estresse, a parte ruim, e como que a gente vai trabalhar com isso, tá bom? A gente já volta. Estamos apresentando Felicidade e Consciência. Voltamos a apresentar Felicidade e Consciência. Olá, estamos de volta. Para você que se juntou com a gente agora, nós aqui no programa Felicidade e Consciência estamos falando sobre estresse. Estresse, gente. Tá todo mundo sempre tão estressado, correndo para lá e para cá.
tantas atividades, né? Uma coisa emenda na outra. Não, e o pior, eu tenho percebido, não sei se vocês concordam comigo, que as pessoas parecem que estão se achando quando falam que estão estressadas. Parece que virou nossa, eu estou tão estressada. É símbolo de status estar estressada. Significa que você está arrebentando, né? Nossa, eu estou tão estressada, eu tenho uma vida tão estressante. Para a pessoa fica se vangloriando, se orgulhando disso. Puxa vida, acho que é bom a gente passar algumas orientações aqui, o quanto que isso pode ser prejudicial para a sua saúde mental e física também. Sim, porque no primeiro bloco, gente, a gente estava falando que o estresse ele faz parte da vida, faz parte do trabalho, os altos e baixos, né? Isso é natural, né? Todo mundo vai enfrentar esse tipo de coisa, né? E que o estresse, ele nos empurra, ele nos ajuda a melhorar, ele faz com que a gente queira se movimentar, o estresse nos coloca em ação. Se a gente não tivesse o tal do cortisol, que é o hormônio do estresse, a gente nem sairia da cama, para você ter uma ideia. Isso é importantíssimo. Tanto é que o pico desse cortisol, de produção desse cortisol, é na parte da manhã, no momento que a gente acorda. Exatamente. Justamente para a gente, Num vamos organismo... fazer o dia render, entendeu? Exatamente. Mas conta para nós, Ká, quando que o estresse ele começa a ficar ruim, negativo? Quando é que ele afeta a saúde física e mental, inclusive, né? Pois é, a gente comentando que o estresse, de fato, sozinho, de uma forma isolada, ele não é deletério. Ele pode ser muito positivo, como ele falou. Em contrapartida, se a gente considerar o estresse com uma exposição prolongada e contínua, sem nenhuma interrupção, aí sim a gente está falando de um grande problema. Então, o que a gente pode concluir é que não é o estresse o problema, mas sim a ausência das pausas. A gente precisa entender que precisamos pausar e entender o que funciona melhor enquanto pausa para cada pessoa. O que é? Entre uma reunião e outra, eu vou tomar um café. Entre uma situação do cotidiano de casa que eu estou muito atarefada, eu posso sair no quintal e respirar um ar puro, me conectar com a natureza, fazer uma caminhada, escutar uma música. A gente precisa das pausas, porque essa exposição contínua, sim, é capaz de trazer lesões, inclusive físicas, de paredes do tecido cardíaco. O cortisol ele tem um componente de lesionar muito dos nossos tecidos. Inflamatório. É inflamatório. Então, assim, se a gente tiver dentro da nossa corrente sanguínea esse cortisol circulando constantemente, sem os picos, porque ele precisa de um pico, produz cortisol, mas a gente precisa da baixa, ele precisa baixar em algum momento. A gente precisa se recompor, se recarregar e se reparar, né? A gente precisa de um tempo de reparação. Se não tivermos isso, aí sim a gente está produzindo adoecimento. Você sabe que na sua fala me vieram duas passagens da minha própria vida sobre isso, né? Você falou sobre as pausas, que as pausas são, né, podem ser ali entre uma reunião e outra, entre alguma coisa, atividade que está fazendo, o sono, né, e tudo mais. Mas as pausas também podem ser momentos da vida da gente, períodos da nossa vida. E eu passei por um burnout, né, que nem existia esse termo ainda quando aconteceu lá em 2012. Um esgotamento físico, esgotamento né? físico e mental, né? Físico e mental, verdade. Físico e mental. Você simplesmente nessa situação para de produzir, assim. Parece que, né, você entra dá um tilt ali, um curto geral, né? A cabeça ela não funciona mais. Não funciona você não tem mais mais. memória, você não consegue se conectar com nada. O burnout é o estresse e esgotamento físico e mental ocasionado pelo trabalho. Então, uma queda do disjuntor, gente. Isso, ótimo. Né? O disjuntor, ele desarma para você não pifar de vez. E cai mesmo. E você cai. para de produzir, né? E o corpo é tão maravilhoso que, assim, eu lembro que começou a cair cabelo. Eu tive muita queda de cabelo, muitas lesões na pele. E por quê? Porque ele estava preservando o meu coração, meu cérebro, né? E estava levando os órgãos vitais, né? Mas
Mas por que eu pensei sobre isso? Porque eu lembro que naquela época, duas coisas, né, que me vieram à cabeça. Primeiro, a minha psicóloga falou assim, Carol, até as árvores precisam de um tempo na vida sem produzir. Esse seu desespero por produzir sempre... Fazer, fazer. Não, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ser mais bem-sucedida, eu preciso preciso entregar para o marido, para a família, para o chefe, para todo mundo. Essa questão de produzir o tempo todo, a vida toda, sem períodos da vida, de pausas mesmo, de usufruir daquilo que a gente já conquistou. Isso, para mim, caiu como uma bomba, assim, porque eu falei, poxa, eu nunca parei para usufruir, eu sempre produzi. E, Carol, sabe que seu relato me lembrou aquele livro A Sociedade do Cansaço, né? Porque hoje, com as redes sociais, a gente tem uma exposição contínua dessa entrega de resultados. E aí, quando a gente vê, a gente está junto nisso. Então, a gente só fotografa aquilo que a gente conseguiu dar conta. Né? Como a gente está fomentando essa roda da produtividade incessante, incansável, né? Entre aspas, né? Porque, assim, óbvio que a gente cansa. A Eli conta a história, né? Até uma máquina que você falou de um vídeo, né? Não sei se vocês viram. Aquele vídeo é surreal. Tem um vídeo no YouTube que mostra um robô que está trabalhando ali, encaixotando coisas, né? E ele estava 20 horas, sem parar, encaixotando. Ele estava numa demonstração. E, gente, é muito louco, porque o robô, ele para e desmaia, ele capota. Ele literalmente capota. E sei lá o que aconteceu ali, mas assim, a interpretação foi até as máquinas cansam, né? Porque se ele capotou e deu um tilt no sistema, ele cai mesmo, né? Desmorona no chão. Porque ele estava exausto, né? Não somos máquinas, né? A gente também fica muito cansado. E é muito legal esse ponto que a Carol trouxe, porque, vejam, a gente falou de micropausas ao longo do seu dia. Isso. Como elas são necessárias, né? Estarmos atentos, nos observarmos para não engatar uma coisa na outra. E eu fiz muito isso também, né? E, então, você faz uma coisa, depois você faz outra, depois faz outra, você não para nunca. E, às vezes, nem o seu sono é suficiente para regenerar o seu cansaço. Né? Suas células mesmo. Para você se recompor, né? E eu espero que você tenha um bom sono. Isso é muito importante para a nossa saúde, para a nossa memória, para um monte de coisa. Então, veja, o sono ele é importante, essas micropausas ao longo do dia são importantes. São reparativas, né? Essenciais, né? 2, 3, 5 minutos. A analogia da musculação, que a gente já falou aqui, né? Que a gente vai fazer musculação a musculação nada mais é do que um estresse no músculo, né? A gente está estressando o músculo para que ele hipertrofie, para que ele aumente. Uhum. Só que não é possível você ganhar massa muscular se você fizer isso de segunda a segunda. Até o músculo precisa de pausa, né? Até o músculo. Por quê? O músculo... Então, assim, quando você vai fazer um treino de musculação estruturado, você vai perceber que você vai fazer com dias de pausa. Porque senão você não ganha massa muscular, senão você vai se lesionar, vai ter uma porção de prejuízos e não vai ter o objetivo alcançado. O nosso corpo é muito sábio, né? Então, você vai percebendo. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente também fala de se perceber, né? Como é que você não só está se sentindo, mas, às vezes, você pode até estar com uma dor, né, crônica, que faz tanto tempo que ela está lá, né, que você já convive com ela e acha que é normal. Não é, né, gente? Isso é parar para se olhar, para se observar. E esse ponto que a Carol trouxe, né, das pausas, às vezes mais longas, a gente precisa. Né? Então, como no caso dela, que ela sofreu um esgotamento físico e mental, ela resolveu parar, ela precisava parar. Eu passei por isso também. Passei um período aí me recompondo, né, numa etapa da minha vida aí, onde eu tive que parar. Às vezes você para até para se perguntar quem você é, né, o que você está fazendo, para que lado você está indo. Então, sejam as micropausas necessárias no seu dia, ou sejam pausas maiores para você rever o que precisa ser revisto e tomar boas decisões. Isso faz parte da vida, gente, porque
nessa sociedade do cansaço que a Camila trouxe, parece que pausar é um problema. É uma culpa. culpa. Escutei isso hoje. Parece que quando eu estou sem Você é fazer menos, nada, né? eu me sinto culpada. Eu preciso... Falei, gente, não pode ser assim. Isso não pode ser normal, né? E vocês sabem que tem as zonas azuis da felicidade no nosso planeta, né? A gente também já comentou sobre isso, que são as áreas que foram mapeadas com maior índice de felicidade no planeta. E longevidade. E dentro dessas áreas, essas pessoas cultivam o hábito da siesta, que é o cochilo pós-almoço. Gente, isso é tão legal. E a gente perdeu isso há muito tempo na nossa cultura. Não, A gente imagina, tem. 15, 20 minutos, né? Sim, falou assim, Não tem isso, 30 minutinhos que você faça um cochilo para você esperar a digestão do seu almoço, esperar o seu corpo focar toda a energia na digestão do seu almoço, já é o suficiente, porque isso é fisiológico. Né? Quando a comida, o almoço cai no nosso estômago, toda a circulação sanguínea que teoricamente está irrigando o nosso cérebro, ela é sequestrada para o estômago, porque ele precisa absorver os nutrientes. Então, por isso que muitas vezes a gente sente muito sono depois do almoço. Por quê? Porque o sangue do cérebro ele foi direcionado para o estômago. Então, teoricamente, a gente deveria ter esse hábito. É um bom hábito cochilar pós-almoço, né? Mas a gente perdeu isso em algum momento. Nosso ambiente não nos permite Né? mais. Hoje não existe mais isso, né? Na verdade, qualquer pausa ela pode ser julgada, inclusive, Nossa. né? E eu acho que a gente tem que olhar para isso de um outro jeito, né? Essa questão da culpa, gente, é extremamente comum. Eu não posso parar, eu tenho que continuar. Então, perceba-se. Se você estiver num pico, sabe, de trabalho, você está naquele fluxo maravilhoso, você está inspirado, motivado, produzindo um monte, tá tudo bem, você está no seu melhor, você combinou coisas ali, né, para que tudo dê certo. Mas é diferente de você estar se arrastando, né, de você estar sofrendo, estar com dor e continuar fazendo as coisas. Nós precisamos ter essa capacidade de definir os nossos limites. E eu acho que também, de novo, voltando para o autoconhecimento, de ter também a consciência corporal. Né? Muitas vezes, assim, quando a gente fala do burnout, o burnout ele acomete muito mais as pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Né? As pessoas que estão desgostosas com o que elas estão fazendo, com o trabalho, é raro elas terem o burnout. Então, é um alerta. Eu costumo dizer que é como se fosse o painel do carro, é a luz vermelha que acende. Você pode estar muito acelerado e falando, mas eu adoro isso. Mas perceba seu corpo, ele precisa das pausas. Ainda que você esteja se sentindo mentalmente bem, é importante fazer as pausas, senão pifa mesmo. Pifa, né? E aí tem um ponto importante para a gente falar, que é a questão do estresse autogerado, né, gente? Porque às vezes, presta atenção nisso, hein? Às vezes você está sendo bem boazinha ali. Muitas vezes nós geramos estresse para nós mesmos sem necessidade. Meu Deus, se acontecer tal coisa, mas e se aonde eu for acontecer tal coisa e depois não sei o que lá? Nós, na nossa mente, criamos situações que não são reais, mas a nossa sensação no corpo é real. Então, o seu corpo vai reagir àquilo que você criou na sua mente. Isso Presta quando a gente atenção não pega nisso. macaco dos outros também, que tem isso, né? Às vezes a gente gera estresse para a gente mesmo, porque a gente cria um monstro no nosso imaginário, e tem também quando a gente pega o estresse do outro, a gente pega para a gente, pegou o macaco do outro. Gente, eu achei tão fantástico uma aula que eu vi também a respeito disso, que estava lá uma aula de fisiologia, né, do sistema nervoso, e estava na aula um videozinho de uma família na praia, uma praia paradisíaca, de férias, né? E aí o questionamento era: como está o corpo dessas pessoas com relação a hormônios, né? O que deveria estar circulando ali? Hormônio do bem-estar, hormônio da felicidade, satisfação,
um batimento cardíaco mais baixo. E aí ele dá um zoom na cabeça, né, de uma das pessoas, só que a pessoa está na praia, naquele lugar paradisíaco, com a família, de férias, pensando no trabalho. Ixi. Como vocês acham que estava o corpo? A resposta inteirinha fisiológica é como se aquela pessoa não estivesse ali. Todos os hormônios circulantes naquela pessoa eram hormônios como se ela estivesse trabalhando. Então, não adianta nada a gente sair de férias, tirar um final de semana legal, se a gente estiver pensando em coisas que né, gerando estresse para a gente mesmo, Não, porque o nosso corpo ele vai responder do que você está pensando e não aonde você está. Nosso cérebro não sabe distinguir a realidade do imaginário, Ele né? sempre responde sobre o que você está pensando. Sim, tanto é Fisiologicamente que falando. se a gente fechar os olhos e puxar na memória algo que a gente já sofreu ou algo que a gente gostou, a gente volta a se emocionar. Por quê? Porque a gente sente novamente através das memórias das experiências anteriores. Eu fiquei frustrada, porque eu falei, gente, a maioria das pessoas esperam o ano inteiro por esse momento e chega nesse momento e não deixa o corpo viver esse momento e nem a cabeça. Pecado, né? Ou seja, elas nunca estão bem. Olha como a autoobservação ela é importante, né, gente? Já aconteceu isso com você? De você estar num lugar incrível, aquele que você queria estar, mas, na verdade, você não está conectado com o lugar, você não está usufruindo daquele bem-estar que você deveria ter, porque a sua cabeça está em outro lugar. Talvez ela esteja cobrando algum problema ou passando por algum problema. Perceba como é necessário se auto-observar, identificar esses padrões negativos e trabalhar em cima deles, né? Porque senão... Imagine, você num resort na praia e não está nem curtindo. Pagou um monte. E aí você escuta a isso. maioria das pessoas voltar das férias falando que está mais cansado. Por que será? É porque não desligou. Não conseguiu, E, né? de novo, né? Nossa. Dentro da nossa... Sempre que a gente martela, sempre no mesmo lugarzinho. Esteja inteiro naquilo que você se propõe. Trabalhe a sua presença. Esteja presente. A presença e a atenção focada, ela é um recurso muito, muito importante para você construir mais felicidade na sua vida. É isso aí. A gente vai dar uma pausinha agora e a gente já volta com mais conhecimento para você. Estamos apresentando Felicidade Consciência. Voltamos a apresentar Felicidade Consciência. Estamos de volta. Estamos aqui num papo muito gostoso, falando sobre estresse, sobre como a gente lida com isso, o que é estresse bom, o que é estresse ruim. E a gente estava conversando sobre quem são as pessoas que lidam melhor com estresse, né? Tem uma definição para isso, gente, que se chama resiliência, né? Pessoas resilientes lidam melhor com o estresse. O que é resiliência, né? Pois é, a resiliência é um termo que foi emprestado da física. Ela é uma propriedade da matéria. Olha que complexo. A gente fala de um material resiliente. O que é um material resiliente? É um material que não é rígido, que ele é flexível. Então, quando ele é submetido a uma certa pressão, a um certo estresse, né? Se você impacto, estressa, né? um impacto, Uma reação adversa. uma reação qualquer, esse material ele vai se flexionar e ao final desse estresse ele vai voltar na sua forma original. O Então, melhor exemplo para você ter na sua cabeça, né, é o bambu, né? O bambu. Não pense numa tempestade de vento, né? Ele verga, ele dobra, mas ele volta, né? Sim. Então esse é um ótimo exemplo utilizado para explicar o que é resiliência, né? E aí Voltar ao ele normal, né? Voltar ao seu estado normal, né? Como se aquele estresse, aquela opressão não foi o suficiente para deformar, né? Não deforma as pessoas. Você é capaz de suportar aquilo sem rigidez, com flexibilidade, sem se deformar. Então, isso assim, a resiliência, ela só se faz necessária se tiver estresse.
Se não tiver estresse, a gente precisaria usar resiliência, né, gente? Não seria... Se está tudo tranquilo, né? Exato. Então, não seria necessário. Mas a verdade é quando a Eli fala, olha, tem o estresse bom e tem o estresse ruim. A verdade é que tem a forma como a gente reage a esse estresse. E as pessoas resilientes lidam melhor com o estresse, né, Carol? E às vezes a gente precisa de ajuda para isso, né? Perfeito. Sim. Eu estou aqui pensando no exemplo que eu dei, né, de quando eu tive lá o esgotamento, e eu precisei de muita ajuda, inclusive de um psiquiatra. E o que ele me disse na época, lá em 2012, eu não queria tomar remédio de jeito nenhum, eu era totalmente contra. E ele falou assim, Carol, você está num nível... Estava rígida. Não queria de jeito nenhum. Olha lá a rigidez. Ele falou, só que você está num nível de hormônios do bem-estar que você não vai conseguir recuperar isso sozinha. Eu preciso te ajudar com isso para que depois o seu corpo possa recuperar. Só que aí ele me deu um baque, porque ele falou assim, olha, vou te falar uma coisa, que é exatamente isso que a gente está conversando. Tá tudo bem você passar um período da tua vida nesse turbilhão que você está passando no trabalho. Só que passar a vida inteira assim é adoecer na certa. É tragédia anunciada. É tragédia anunciada. Então, eu saí de lá com a seguinte mensagem. Olha, você precisa bolar alguma coisa para sair dessa situação. Então, era uma questão no trabalho. Eu fiquei afastada do trabalho pelo psiquiatra por um período e fiquei refletindo, né? Muito. E tomei a decisão de sair daquele trabalho. Naquele momento, era o que ia me fazer melhor, né? Só que não foi algo, né? Que não, normalmente, quando a gente sai, né? Quando a gente é resiliente, sai dos momentos de estresse bem, você precisa de um processo, né? Não é assim, poxa, agora eu tô bem. Não é da noite pro dia. Não é da noite para o dia, um processo de novo, a gente vai falar aqui milhares de vezes, porque não tem como não falar, é um processo de autoconhecimento do que eu quero, do que eu não quero. De delimitar fronteiras, de dizer, olha, até aqui é possível, eu consigo, até aqui não é possível, porque, assim, ser resiliente não é ser invencível. Isso. Né? Ser resiliente é você se adaptar ao estressor com o maior sucesso possível. Exatamente, né? Exatamente. E escolher... É uma adaptação bem sucedida, vamos dizer, né? Isso. E escolher, né? Gente, nós nunca vamos conseguir fazer nada na vida sem as escolhas. Nossa, né? Isso faz parte de nós. A gente precisa escolher o que a gente quer. Então, naquele momento, eu tive uma ajuda para eu escolher o lado que não ia me fazer tão mal. E eu acho muito legal a gente colocar esse ponto, gente, porque, cuidado, né? Resiliência não é só aguentar todas as porradas, voltar ao seu normal e vida que segue. Perceba, a gente vai até um certo ponto, né? Todos nós temos o nosso limite, nós precisamos saber onde ele está. Isso vem da sua capacidade de autorreconhecimento, do seu autoconhecimento. Como isso é fundamental na vida. E, de novo, né, que eu adoro, a gente só acerta errando em algum momento. Né? Naquele momento eu errei, eu não sabia qual era o meu limite, eu não tinha essa consciência. Você foi até ele, né? Eu fui até ele. Na verdade, você passou ele. Passei para saber qual era, porque senão, até hoje, eu não saberia se eu não tivesse passado por essa situação. Né? Então, a vida é assim, né? A gente erra um monte para acertar um pouquinho e esses acertos faz com que a gente voe, né? Graças a Deus. Eu gosto muito da fala do meu professor, que ele fala que a pessoa resiliente, ela tem duas verdades dentro dela. Então, às vezes, você pode estar juntando os cacos e ainda assim fazer o almoço para os filhos. Então, às vezes, você pode estar com muito medo e ainda assim ter coragem para se levantar da cama. Então, assim, é abraçar o poder do E. Né? Você está assim, está difícil, mas você é capaz de se adaptar àquele fator estressor, aquele imprevisto. Então, ser resiliente é ter essas duas verdades dentro de você, em que o cenário está adverso, o cenário está difícil, mas ainda assim você consegue fazer os ajustes. Não é a perfeição,
mas é tentar fazer dentro do que se é possível, né? Eu acho que muito bacana dentro do que é possível, né? Ninguém aqui é super-herói, né, gente? Ninguém aqui tem que carregar o mundo nas costas. A gente precisa olhar para a nossa vida e tomar boas decisões, mas você só vai conseguir fazer isso se você estiver bem. Como é que você vai fazer para estar bem? Você tem que olhar todos esses aspectos da sua vida, fazer as escolhas necessárias, e às vezes as escolhas são difíceis, né? O que não pode, né, é ficar parado, né? É ficar achando que em algum momento as coisas sozinhas vão se resolver, porque nem sempre é assim. Nós temos que tomar atitudes corajosas e a gente tem que investir na gente mesmo para estar bem, né? E a dica da semana hoje, se a gente fosse pensar em tudo isso que a gente falou, né? Dessa questão do estresse, essa questão da resiliência, eu acho que, para começar, né, eu acho que o mais importante é pensar no poder das pausas, né? Cuidado em emendar uma coisa atrás da outra. Nós temos que utilizar bem o nosso tempo, sim, né? Queremos sempre fazer várias coisas, né? Mas nós precisamos nos observar, ver como a gente está. Cuidado ao se vangloriar da correria, né? Cuidar. Pense melhor. Se acolher, né? É tão comum você falar assim, ai, como é que você tá? Correria. Ai, tô na correria. E quando a pessoa fala isso para mim, eu falo, ai, coitada. porque estar na correria é não estar em nenhum lugar. É estar correndo para lá e para cá e não estar prestando atenção na vida que está passando, gente. Pensem nisso. Prestem atenção nisso. Bom, com esse pensamento, né, a gente vai encerrando o nosso programa. Rápido hoje. Hoje passou muito rápido. A gente sempre tem tanta coisa para trocar, para falar. Tinha tanta coisa para dizer, A gente tem que voltar à noite frágil, hein? Eu vou vamos colocar voltar. isso. Temos muito ainda para contribuir com você. Escreva para a gente, interaja. Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo YouTube. Converse com a gente que, com certeza, a gente vai fazer excelentes trocas. Entrevista. Segunda que vem... Planejado uma entrevista, né, Carol? Sim, uma entrevista, uma convidada muito especial, vai estar aqui com a gente contando um pouquinho da história dela, de gestão de estresse, de autoconhecimento, de como isso mudou a vida dela. Não percam, vai ser maravilhoso. Vai ser muito bacana, fica com a gente e eu desejo a você uma excelente semana. Seja feliz. Boa semana, gente. Tchau, tchau. Esse programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.